Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 103 e separamos os parágrafos 1º, 2º e 3º. Lembrando que o 4º foi revogado. Nós vamos falar sobre o PGR e o AGU no controle concentrado de constitucionalidade. Bem verdade que o tema abarca alguns outros assuntos, mas principalmente falaremos sobre o PGR e o AGU no controle concentrado nas ações do STF. Pois bem, apenas para direcionar no que concerne à localização do nosso estudo, nós estamos tratando do sistema concentrado, que está dentro do critério subjetivo ou orgânico. Nós já mencionamos que o STF possui competência originária e também a sua competência recursal, aulas muito importantes para você que vai fazer uma prova, principalmente para os tribunais, já está disponível no canal. O STF, na sua competência originária, nós vimos no artigo 102, inciso 1º, a linha a ADI. E quando eu falo em ADI genérica, tá? Existe a ADI por omissão, existe a ADI interventiva, mas, de uma forma geral, o que eu falo funciona para todas elas. A ADC e também a ADPF, e também temos a súmula vinculante. No controle concentrado, essas decisões do STF, elas possuem generalidade, impessoalidade, abstração e é para todos, são erga omnes, ok? Ao passo que no controle difuso, o efeito está retido entre as partes. É lógico, você tem que assistir a aula do artigo 52.10, quando a gente fala da abstrativização do controle difuso, a aula disponível no canal. Na aula do artigo 103, nós falamos sobre os legitimados a propor a ADI, a ADC, a ADPF, a súmula vinculante, e com ressalvas, tá? A súmula vinculante, porque não são só esses os legitimados, a lei vai trazer mais alguns, e eu cheguei a falar, inclusive, do que é mais cobrado em prova, que está destacado em vermelho. A aula está disponível para você, não deixe de assistir. Agora, no parágrafo 1º, nós vamos ter o seguinte: o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Por uma questão óbvia. Ora, o Ministério Público é uma instituição permanente, de acordo com o artigo 127, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Com base no artigo 127, o Ministério Público, e nós vamos ter como chefe do Ministério Público da União o Procurador-Geral da República, obviamente, quando se tratar de assunto relacionado à Constituição, há o interesse social. Com certeza, não é verdade? Então, se há o interesse social, o PGR deve ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu faço até um adendo. Sendo o PGR a autoridade que propôs a ADI, por exemplo, a autoridade que propôs a ADI, a ADC ou a DPF, mesmo assim, ele deve ser ouvido? Sim, deve ser ouvido, com exceção da súmula vinculante, tá? No caso da súmula vinculante, o PGR não será ouvido naquele processo. Sendo ele que propôs a edição, cancelamento ou revisão de súmula, ele não será citado para se manifestar, é uma exceção. Ok? Muito bem, muito simples, muito fácil. Tranquilo, professor? Entendi. Todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, PGR, deve ser previamente ouvido. E também nas ações de inconstitucionalidade. Por quê? Por causa do interesse social. Também tratou de Constituição, tratou de decisão do STF, interesse social relevantíssimo. No parágrafo 2º, nós vamos ter o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional,
será dada ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Aqui, um ponto importante que a gente vai destacar para a sua prova. Sendo declarada inconstitucionalidade por omissão, nós estamos falando de quê? Da ADO, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão. O poder competente deixou de adotar as providências necessárias. No caso do Legislativo, deixou de editar a lei para tornar efetiva a norma constitucional. E se for o Legislativo, será dado o quê? Ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Será dada apenas ciência, por conta da separação de poderes. Por conta da separação de poderes, não pode o poder judiciário interferir no poder legislativo. Então, só será dada a ciência. Agora, se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, para tomar as providências em 30 dias. Ok? Preste atenção, porque isso aqui é importante para a sua prova. O Poder Judiciário não vai mandar o Congresso legislar em 30 dias, mas, se tratando de órgão administrativo, deverá fazê-lo nesse prazo. Muito fácil, muito simples também. Agora, professor, o senhor falou aí da ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, a ausência de norma regulamentadora, não é isso? A ausência de norma ou de medida que torne efetiva a norma constitucional. Eu lembrei do mandado de injunção e agora fiquei confuso. Qual é a diferença? Eu separei para você aqui algumas diferenças e essa pergunta que você está fazendo, ela é cobrada em concurso. Nós já estudamos o mandado de injunção quando vimos lá no artigo 5º, mas vamos fazer aqui um comparativo para que a gente possa tornar esse vídeo bem mais instrutivo e valioso para você. Bom, o mandado de injunção é um instrumento de controle concreto ou incidental de constitucionalidade da omissão, voltada à tutela de direitos subjetivos. É uma ação constitucional de garantia de direitos, tanto que está previsto no artigo 5º, inciso 71. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é um instrumento de controle abstrato ou principal de constitucionalidade da omissão, empenhado na defesa objetiva da Constituição. É uma ação constitucional de garantia da Constituição, uma vez que se encontra estabelecida no artigo 103, parágrafo 2º. O mandado de injunção destina-se a tornar imediatamente viável o exercício de direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 71, fala do mandado de injunção para tornar viável o exercício dos direitos e liberdade. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão presta-se a tornar efetiva uma norma constitucional, independentemente do enunciado definir um direito ou não. O artigo 103, parágrafo 2º, pronuncia a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional. Percebe-se que a atividade normativa supletiva do Poder Judiciário no mandado de injunção é um meio para a garantia de viabilidade e exercício de direito, enquanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão é o próprio fim para a concretização da norma constitucional. Está anotando as diferenças? Tem mais, tá? No mandado de injunção, a omissão inconstitucional obstaculiza o exercício de um direito fundamental. Isso quer dizer que, sem aquela relação de causalidade entre a omissão do poder público e a impossibilidade do gozo de um direito fundamental, não se admite a ação de injunção. Assim, só se aceita a impetração de mandado de injunção se, em decorrência da falta de norma regulamentadora, que é a causa, torna-se inviável o exercício de algum direito, o efeito. Aqui é uma diferença muito importante, tá? Grifa aí.
Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a omissão impede a efetividade de qualquer norma constitucional, quer diga respeito a um direito fundamental ou não. Desse modo, a única relação de causalidade que se exige é entre a omissão do poder público e a não efetividade de qualquer norma constitucional. Viu a diferença? Percebeu? No mandado de injunção, é necessário a ausência de norma regulamentadora, que é a causa, e também que o exercício de algum direito esteja inviável. Já na ação de inconstitucionalidade por omissão, basta que haja a omissão do poder público e a não efetividade de qualquer norma constitucional. Pois bem, ainda falando sobre as diferenças, o mandado de injunção, que é uma ação de controle concreto, que instaura uma relação jurídica entre pessoas definidas. Os efeitos da decisão limitam-se às partes desta relação processual, ou seja, são interpartes. No mandado de injunção, nós temos partes interessadas, ok? E os efeitos da decisão vão ficar entre as partes, ou seja, o efeito é interparte. Obviamente, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em face da sua natureza abstrata e objetiva, onde não há partes materiais nem qualquer controvérsia, os efeitos da decisão judicial são erga omnes, ou seja, serão para todos. E também há de se falar da legitimidade. A legitimidade ativa no mandado de injunção difunde-se entre toda e qualquer pessoa titular de um direito que se pretende exercer. Já na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a legitimidade ativa está reservada exclusivamente aos entes, autoridades e órgãos arrolados taxativamente no artigo 103 da Constituição, que nós já estudamos no vídeo passado. Ainda falando sobre diferenças, no que tange ao mandado de injunção, a competência distribuída em diversos órgãos do Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, tribunais regionais eleitorais, além de órgãos da Justiça dos Estados, conforme dispuserem suas constituições e leis de organização judiciária. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conhecida como ADO, a competência é exclusivamente do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais de justiça dos estados nas omissões contestadas perante as constituições estaduais, tá? Deixa grifado aí para você não confundir. Vistas as diferenças, vamos dar sequência. O parágrafo 3º vai dizer: quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Aqui está presente o princípio do contraditório e ampla defesa. Quando o Supremo Tribunal Federal, quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, o AGU. O que o AGU vai fazer e por que o AGU deve ser citado previamente? Ora, de um lado você tem o autor, um dos legitimados do artigo 103, e você tem o STF que vai fazer o julgamento. Agora, do outro lado, nós temos a ré, que é a norma legal ou o ato normativo, e vai precisar de uma defesa. Quem vai defender a norma? Quem vai defender a norma é o advogado-geral da União, explicando de forma básica para que você possa compreender a necessidade de citação do advogado-geral da União, tá? O texto é bem claro e vai dizer o seguinte, olha, que defenderá o ato ou texto impugnado. Basicamente, o advogado-geral da União precisa ser citado para que haja realmente o contraditório e a ampla defesa. Perfeito? Na próxima aula, vamos falar sobre a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É até redundante, né? Súmula vinculante só pode ser do STF. Artigo 103-A. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.